Eu tenho agora cerca de 1h10, porque eu convidei, se der tempo eu vou chamar outros, mas foi os que Deus colocou no meu coração na hora. Eu convidei 7 bispos, eu vou chamar um por um aqui ao altar, porque eu queria que os bispos que têm aí um tempo de ministério, cada um com uma característica, pudesse incentivar e encorajar a igreja, encorajar os outros bispos, não seja apenas a palavra do apóstolo, mas vidas que têm experiência e que podem, em alguns minutos, não podemos ter muito tempo, mas alguns minutos, 10, 12 minutos, para que cada um fale um pouquinho. Eu já tenho aqui nas mãos uma resenha e vou tocar num assunto que eu acho que é o mais importante de cada um. Bom, vamos começar com São Paulo, não é, bispo? Vamos a Bispo Rai, por gentileza, Bispo Solange. Vamos receber com carinho os nossos bispos. Bem-vindos mais uma vez, bem-vindos, graças a Deus. Podem sentar aqui na cadeira do chefe. Bispo, temos alguns minutos para conversar. Eu queria dizer do apreço, do carinho e do reconhecimento que eu tenho pela vossa vida. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, primeiro, sobre o início do ministério. O que provocou vocês, o que aconteceu na vossa vida, com vossa família, para vocês terem abraçado o ministério e de que forma o fizeram? Amém, meu apóstolo. Quero dizer que é uma grande honra estar aqui. E tudo isso que o irmão disse também tem uma grande reciprocidade na minha vida, na vida da minha esposa e toda a minha família, em relação a você, em relação à sua família e ao nosso ministério. Amém. Nós, quando a graça de Deus chegou às nossas vidas, nós já tínhamos, eu creio que aproximadamente 17 anos que nós estávamos ali na lei. E aquilo realmente não me servia, não nos servia, porque eu creio que Deus tem nos mostrado ali naquela igreja tudo que não deve haver numa igreja. Então, quando a graça de Deus, através da sua pessoa, chegou às nossas vidas, nós fomos assim, ficamos maravilhados, porque era tudo que nós sonhávamos, esse ministério, essa palavra, essa consideração, essa honra para com a palavra do nosso Deus, era tudo que nós almejávamos. E aí, em seguida o irmão veio a São Paulo por algumas semanas, e depois o Senhor falou ao seu coração, nós somos consagrados ao ministério pastoral, e assim começou. Amém. A igreja de São Paulo. Amém. Bispa, vocês, aos nossos olhos e aos olhos de Deus, são vistos como um casal intrépido, uma igreja corajosa, uma igreja intrépida. Vocês fizeram coisas extraordinárias, passaram desde rádio, televisão. Falo só um pouco sobre essa questão, a importância da rádio, televisão, internet, de vocês passarem os cultos ao vivo. O bispo fez aqui uma resenha de coisas tão importantes que vocês fazem, aplicativos. Nos fala um pouquinho sobre isso, para encorajar os colegas a fazerem isso nas suas igrejas, sem receio, sem medo. Isso tem a aprovação de Deus. Amém, graças e paz a todos. Quando nós começamos a pregar essa palavra, nós vimos que não havia outra palavra a ser pregada, e a sede muito grande, a fome do povo de Deus, tanto das ovelhas que estavam ainda perdidas, quanto aquelas que já estavam desgarradas por conta de serem machucadas pela lei. E aquelas que estavam em alguns ministérios também, com seus olhos completamente vendados. E nós ousamos falar fora das 4 paredes da nossa igreja. Então, nós fomos para a rádio. Tudo era muito difícil naquela época, como é hoje muito difícil em questões financeiras. Se nós fôssemos olhar para a questão financeira, nós estaríamos na sala da nossa casa até o dia de hoje. Se nós fôssemos ouvir aqueles irmãos que remam o contrário, não é muito caro, não é para nós, não é o momento, nós devemos esperar mais um pouco. Meu marido chama de breque puxado, são os irmãos breque puxado no ministério. Nós estaríamos na sala da nossa casa até o dia de hoje. Então,
nós resolvemos ousar. E com intrepidez, ninguém poderia nos calar, uma vez que foi Deus mesmo quem nos colocou onde nós estávamos. E aprendemos com o nosso apóstolo desde o início, você conhece aquele slogan, pense grande, comece pequeno, mas tem que começar. E nós estávamos ali numa série pregando sobre a grande meretriz naquela época, e um irmão que frequentava a igreja, que tinha sido cortado pela palavra da graça de Deus, trabalhava numa emissora de rádio naquele momento, mas uma rádio não gospel, uma rádio comercial, em São Paulo, uma boa rádio. E ele disse, vocês vão para lá porque eu quero que essa palavra seja pregada. E eu disse, ok, a palavra da graça, não, eu quero que fale contra a grande meretriz. E ele nos colocou em contato com as pessoas daquele momento e nos abriu uma grande porta, no sentido de que o valor era o valor que todo mundo paga, mas eles nos davam o estúdio, Deus foi abrindo as portas. Quando nós colocamos o pé no mar, o mar se abriu. Então eles nos davam o estúdio para fazer tudo lá, as gravações, se eu quisesse, era para não pagar aquele momento de estúdio, tinha que ser depois das 23 horas. E nós íamos para lá depois das 23 horas, eu e meu marido. Nunca mediram esforços. Nunca medimos esforços, era ali na Avenida Paulista, um lugar que para chegar também pegava muito congestionamento, mas enfim, depois de toda a jornada de trabalho, meu marido trabalhou até uns 2 anos atrás, numa três grandes multinacionais, então era a nossa vida secular, junto com a vida da família e junto com o ministério. Então dá para fazer, porque Deus não dá nada que a gente não dê conta. A quem muito é dado, muito é cobrado. E Ele capacita aqueles que Ele chama, certo? Então nós fomos para a rádio e começamos ali a fazer um trabalho de gravar para 6 dias, de segunda a sábado. Eu sou formada em comunicação social, com especialidade em jornalismo. Havia trabalhado um tempo na Rede Globo, nos jornais impressos também, na mídia impressa, mas sempre escrevendo, sempre de bastidores, nunca na frente de uma câmera ou fazendo a parte do jornal. E tinha que ser, porque eu que estava mais em contato com a palavra. E eu fui, e como nós dizemos, dei a minha cara a tapa, tinha vergonha, tinha meus receios, mas amém, tinha que ir, nós vamos. E eles falavam, olha, pode gravar, voltar, a gente tem a madrugada inteira para você ficar aí fazendo os programas. E no primeiro dia que nós fomos gravar, Deus foi tão obsequioso conosco, tão maravilhoso, que eu fiz os 6 programas sem precisar cortar, parar, nada. E aquele homem ficou muito encantado, muito encantado. Ele disse, isso é fluência, mas tem conteúdo. Então nós ficamos alguns anos na rádio, numa rádio comercial. Muita gente conheceu o nosso ministério através da rádio. E depois essa porta para a TV já não estava tão longe assim. Precisa começar em algum lugar, precisa começar de alguma forma. E nós fomos para a TV, para a Rede CNT, fizemos um contrato para São Paulo, capital, porque era o valor que a gente podia pagar na época, já era bem alto, e por um erro humano, mas desígnio divino, o nosso programa, contratualmente, que era só para São Paulo, foi para o Brasil todo. Nós começamos a receber... Glória a Deus. Por isso que tem que pôr o pé na água que o mar se abre. O Senhor falou, diga ao povo que marche. E nós começamos com o primeiro programa que foi veiculado naquele momento. Nós começamos a receber telefonemas do Brasil todo e dizendo, tem alguma coisa estranha acontecendo. O primeiro lugar que nós recebemos foi Londrina, que hoje é uma igreja, Cristo Vive, ligada ao nosso ministério. Foi o primeiro povo ali alcançado. Amém. Bispa, agora vamos falar nessa questão dos ministérios. Vocês já abriram, portanto, tem o governo sobre 9 frentes, 9 ministérios, 9 igrejas. Sim. Nos fala um pouquinho sobre essa abertura. Como é que vocês começam? Pelos núcleos de estudo? Que eu vejo, fomos a Brasília, fomos ali, vocês não param. Sim. Vocês são um exemplo de trabalho. Como é que foi essa coisa de abrir frente de trabalho? Então, tudo isso vem em decorrência da nossa programação na televisão, da CNT. Quando a gente começou essa pregação, como diz a Bispa, o nosso programa, as pessoas começaram a nos ligar, Londrina, Porto Alegre e outras mais. O que nós informávamos? Eles queriam, nós queremos uma igreja dessa, nós queremos essa palavra aqui também na nossa cidade. Nós então
orientávamos: formem grupos, comecem reuniões em casas, e quando esse grupo atingir uma quantidade mínima de 20 pessoas, nós vamos até vocês, e durante todo um dia, normalmente aos sábados, nós faremos um seminário de doutrinas. E assim se fez durante 3 vezes, né? Nós somos uma vez, 10 doutrinas, depois a segunda vez mais 10 doutrinas, e a terceira vez mais 10 doutrinas, totalizando 30 doutrinas da graça de Deus. A partir daí, então, a igreja estava apta, né, espiritualmente falando, para se tornar uma igreja. Então aí nós orientávamos a fazer o registro da pessoa jurídica, abertura na conta em bancos, formação da diretoria, registro do estatuto, para então, sim... Então, todas as igrejas ligadas a São Paulo estão todas legalizadas. Graças a Deus. Esse é outro detalhe que nós temos que pensar nisso. Não pode existir uma igreja do ministério sem legalidade. Porque nós temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não é? Amém, amém. Bispo, e hoje, por exemplo, em relação, portanto, essas se tornaram igrejas, começaram com o núcleo de estudo, formou-se uma igreja. Sim. Como é que vocês então dão assistência a essas igrejas? Bom, hoje nós nos desdobramos, nós temos uma equipe maravilhosa, né? Louva a Deus por isso, pelas pessoas que Ele tem colocado ao nosso redor, juntamente conosco, e hoje, pelo menos uma vez ao ano, nós vamos até essas igrejas, tá? Na data de aniversário, nós fazemos questão de celebrar junto mais um aniversário, mais um ano decorrido. Temos contado com a presença do nosso bispo Daniel em várias oportunidades, que muito nos orgulha. E a gente usa bastante toda a tecnologia, as mídias, o Bispo, WhatsApp. Toque nessa questão, porque todas as igrejas têm que ter a sua página de internet, as suas mídias. Sim. Hoje se transmite um culto com um telefone celular, né? Sim. Fala sobre Sem isso aí. dúvida. Isso é muito importante, né, apóstolo? Porque hoje a televisão, ela está deixando de ser um veículo com a importância que ela tinha há alguns anos. Hoje, né, como o irmão bem diz, um smartphone aqui na mão, você pode estar conectado com o mundo. Então, nós temos como igreja que usar essa mídia, né? Temos que usar também essa oportunidade, os aplicativos, né? Porque você aqui, né, através de um celular, você está conectado. E hoje, né, é um dado que a Rede Globo está usando, muitas pessoas que estão ali assistindo novela estão também com o smartphone ligado. E se aquilo não interessa, a pessoa está ali focada, vendo outras coisas. Então, nós temos que também usar essa mídia, essa oportunidade, para levar a palavra de Deus. A gente tem feito isso, né? Porque isso é importante, porque é uma via, a internet é uma via... É o século XXI, né, bispo? É o século XXI, né, apóstolo? É uma coisa... Que nós recebemos recentemente, através do pastor Ricardo, que foi a Rede Bandeirantes local, para ver a questão de veicular programas. E eles estão chamando, nós temos um programa semanal chamado Oxigênio para a Semana, o O2. E essas mensagens são curtinhas, elas vão de 2 a 4 minutos no máximo. E hoje existe já uma programação chamada de Pílula, que é uma programação que vai ser uma inserção de programas que vai acontecer aí em rede mundial. Já está acontecendo. Você está assistindo a uma programação, a um filme, você está assistindo a um programa nas TVs a cabo, enfim, já existe isso. Entra uma pessoa lá fazendo uma comida, de repente, dando uma receita de bolo, uma coisa assim, muito rápida, e ela sai. E de repente fala assim, mas a gente estava assistindo esse programa? Não, parece que entrou... Nós mudamos de canal? Não, nós não mudamos de canal. São programas de 3, 4 minutos que comunicam, tem que ter um bom conteúdo, tem que ter tecnologia de ponta na imagem e no som, e vão ser preços menores e vão ser inseridas essas pílulas, que eles chamam, em toda a programação. Então, para nós, vai ficar muito mais viável, porque vão ser preços menores, você vai poder negociar isso em várias emissoras de TV, inclusive locais, e você vai comunicar uma mensagem. Amém. O O2 está ali já, que Exato. bom.
Então, assim, esse é o futuro. É uma coisa muito rápida, muito dinâmica. Nós reformulamos o nosso estúdio também. Os programas de meia hora não comunicam mais. Então, tem que pensar na forma. É tudo muito rápido hoje. Graças a Deus que nós temos essa juventude. Nossa, não é qualquer juventude, mas essa que está abraçada, que está arraigada na graça de Deus e crescendo junto. Então, eles vêm com todo esse conhecimento e vêm, né, nos impulsionando a mudar. Amém. Então, a palavra de hoje testifica totalmente, apóstolo, essa questão de não ficar no passado. Isso. Passado. São novos formatos, são novas fórmulas de comunicação hoje. Então, a gente tem que evoluir. Amém. Até nós temos que evoluir. Os meninos falam, mamãe, não é mais assim, não é mais desse jeito. A câmera lá longe, agora eles colocam aqui a câmera, ela é close do close mesmo, é alta tecnologia. Então, assim, as pessoas estão querendo mais e o mundo está usando isso em favor deles. Amém. E nós temos muito mais para levar do que o mundo todo junto. Amém. Então, vamos evoluir, vamos nos abrir, vamos aprender. Tem que ter boa vontade, tem que se dispor. Às vezes eles vêm com umas ideias assim, eu falo, mas é isso? Assiste esse vídeo, assiste vídeo. É isso. Lá fora, os pastores, principalmente americanos, estão usando muito essa fórmula curta, essa coisa dinâmica de várias câmeras, muita mudança rápida, muitos cortes, né, de imagem. Então, isso pega um público maior, não só o público antigo, o público mais velho, mas a gente tem que procurar formas de comunicar também a mensagem da graça de Deus com esse povo mais novo. O Instagram, Facebook, Twitter, enfim, todas as possibilidades nós estamos usando. Porque as possibilidades estão aí. Estão aí. Tem que ter o desejo de entrar. Graça. Né? De graça. De graça. Tem que ter. Bispo, para terminar, qual é a palavra que o irmão gostaria de dar aos seus colegas? Vocês fizeram obra na igreja, vocês puseram toda a sonorização caríssima, vocês se adaptaram para viver hoje uma plenitude da graça de Deus em São Paulo. Qual é a palavra que o irmão dá aos seus colegas que estão aqui? Que às vezes a pessoa diz, tá bem, é para eles, estão em São Paulo, mas eu estou aqui no Nordeste. Mas o Deus não é o mesmo. Qual é a palavra que o irmão pode dar de incentivo? Eu gostaria de encorajar a todos os meus irmãos. Se quiser ficar de Cristo, pé, meu amado, pode mandar. Precisa ficar em pé. Isso, é bom. Eu gostaria de encorajá-los a não ter esse preconceito em relação à utilização das mídias, né? A bispa Rosana disse aí do Instagram, nós usamos tudo. Facebook, Instagram, Twitter, todas as mídias que estão aí. Por quê? Eu vejo assim que existe da parte de muitas pessoas, apóstolo, um preconceito. A pessoa, não, eu não vou usar o Facebook porque isso é do demônio, não vou usar o Twitter. Mas assim, é como o dinheiro pode comprar droga e o dinheiro também pode comprar a Bíblia, não é verdade? Então acho que nós temos que usar essas tecnologias que estão à disposição para levar na palavra de Deus. E nós não temos alternativa, nós temos que investir, nós temos que preencher essas lacunas que estão aí, porque a palavra de Deus tem que ser pregada e as coisas mudam de uma maneira muito rápida, né? Hoje, por exemplo, essa geração que está aí é uma geração que preza muito a qualidade, né? Em termos de som, em termos de imagem. Então, para que nós cheguemos até eles de uma maneira eficaz, nós temos que ter a senha, que é essa condição. Vamos levar a palavra? Sim, mas antes você tem que levar de uma maneira com qualidade. Então é importante que você realmente se abra, que você monte uma equipe. Logicamente ninguém faz nada sozinho. Eu louvo a Deus pela equipe maravilhosa que Ele tem colocado nas nossas mãos. Os nossos filhos têm estado juntos, mas nós temos também nos aberto para deixar que eles também criem. Surgirem e preencham esse espaço que está aí. Amém. Isso é muito importante. Então, meu líder e meu irmão amado, monte a sua equipe, se interesse pela tecnologia, preste atenção no que está rodando por aí, porque tudo isso é um canal para nós levarmos essa palavra linda, maravilhosa, a graça de Deus. Deus seja louvado. Que um dia fez morada no coração de todos nós. E invistam no local onde você faz o seu culto. As pessoas querem um local bonito, as pessoas querem um local limpo, as pessoas querem um bom som, uma boa imagem. É muito ruim, amados, tem muita opção no mundo de coisa chamada boa, em termos de satisfazer
a concupiscência dos olhos. Então, nós precisamos juntar aquilo que nós temos de melhor, um local agradável para as ovelhas também assistirem ao culto. Tem muita tecnologia sendo usada a favor do capeta, que a gente possa, com sabedoria, enfim, com o recurso que Deus faz chegar às nossas mãos, fazer o melhor. Isso é excelência, e nosso Deus merece a excelência. Amém. Amém. Vamos agradecer a Deus com um lindo aplauso. Amém. Bispo Amada, Bispo Solange, Bispo Rai, muito obrigado. Recebam essa palavra, amados. Recebam essa palavra, porque é a experiência longa que eles têm, 20 e poucos anos de ministério, e os resultados estão aí. Vou chamar agora o meu querido Bispo Ricardo Rocha, Ione Rocha, venham com carinho, vamos receber os bispos de Itanhaém. Glória a Deus. Bem-vinda, Bispa Ione. Bem-vindo, Bispo Ricardo. Por favor, de frente com o apóstolo. Essa é novidade, estamos usando tecnologia, não é verdade? Bispo Ricardo, Bispa Ione, nós temos um carinho muito grande por vocês, um apreço muito grande. Minha esposa, pela sua esposa, sempre teve uma palavra de carinho. E a admiração que eu tenho é porque vocês entenderam algumas coisas no ministério. Primeiro, a submissão aos bispos que acreditaram em vocês e vos honraram. E depois, no contexto do episcopado e do apostolado, vocês são 100%. Vamos falar alguns minutos. Vocês são filhos de São Paulo, né? Filhos dos bispos de São Paulo. São meus netos. Atenção, hein? A idade é uma coisa terrível. Mas você é de uma competência, pô. Eu gosto de você, que você é inteligente, é esperto. Você tem ousadia, você tem clique. Eu fui no teu trabalho em Itanhaém, eu fiquei de boca aberta. Eu disse, puxa, aqui perante uma potência. Rapidamente, bispo, como é que foi o início de Itanhaém? Queria também dizer, apóstolo, que o carinho, o amor é o mesmo. E como o filho ama o pai, também ama o avô, eu tenho esse amor muito grande pelo irmão. E o nosso trabalho começou, eu sou de São Paulo, eu era do mesmo ministério que os nossos bispos Rai e Solange, quando o apóstolo foi a São Paulo, há 20 e tantos anos atrás, nos pregar a graça. Criar sedições, né? Fui criar sedições em São Paulo. Graças a Deus. E quando nós estávamos em São Paulo, havia um grupo que assistiu o apóstolo pela parabólica e fizeram contato com os nossos bispos Rai e Solange, que precisava de alguém, de alguma forma, começar um trabalho em Itanhaém. Então eles me chamaram um dia no gabinete, se eu poderia ir, para dar o estudo bíblico. Então eu ia um sábado por semana para dar apenas o estudo de doutrinas. Então, predestinação. Monte Cia de São Paulo para Itanhaém. Isso, 100 quilômetros, 110 quilômetros. Aí, pré-existência no sábado, predestinação no outro, 2 horas de estudo a cada final de semana. E o trabalho foi crescendo e Deus começou a colocar no meu coração que eu ficaria ali. Aí foi um choque, porque eu era de São Paulo, a minha vida toda em São Paulo, vida profissional, família. E um dia eu fui procurar o bispo Rai, a bispa Solange. Falei, olha, tem uma coisa para falar. Ele já falou, eu já sei. Vocês vão ficar aí em Itanhaém. Deus já tinha falado e foi aquele chororô, né? Na época. E assim nós começamos. E aí eu mudei a minha vida, descia 2 vezes por semana, eu e a minha esposa. E fazíamos o culto de quarta-feira à noite. Retornávamos para São Paulo. Então nossa vida ainda estava em São Paulo e a igreja em Itanhaém. Então nós ficamos durante 8 anos fazendo esse percurso 2 ou 3 vezes por semana, descendo a igreja, cuidando da igreja à distância. E assim nós percebemos que nós não entendíamos um pouco da cultura, nós não tínhamos a vivência com a igreja, e aí nós tomamos a decisão de mudar a nossa vida e irmos, né, a família toda para Itanhaém, para fincar as estacas lá e estabelecer a igreja, para entender a cultura, para entender as pessoas, porque assim, uma coisa que eu percebi, apóstolo, que a igreja, tudo é desculpa.
a igreja é pequena. Porque eu vinha para o Rio, você chega aqui, eu me lembro a primeira vez que eu entrei aqui, eu era um garoto, nós vinha para cá para os cultos e dormia numa sala de aula, das salas de estudos aqui, e ia para São Paulo, e quando chegava em Itanhaém, eu chegava a pregar para 3 pessoas, descia numa quarta-feira, saía do trabalho, chegava para pregar para 3 pessoas, e eu pregava para 3 pessoas como se eu estivesse pregando para 1000, porque às vezes eu espiava, nós tínhamos uma fechadura daquela antiga, eu espiava pelo buraco para ver se já dava couro para começar o culto. Tem 2. Tá bom já, né? Já dava. Então assim, não olhar as dificuldades. Porque se a gente olhar as dificuldades. Porque se você ficar preso, a igreja é pequena, eu não tenho isso, se eu tivesse, você nunca vai ter. Né? Então o que a bispa falou aqui, eu sempre me espelhei, a minha vida toda foi copiar o padrão que deu certo. Tem um padrão, nosso ministério tem um padrão, o Rio de Janeiro tem um padrão, São Paulo tem um padrão, Itanhaém tem um padrão, pequeno, mas é o mesmo padrão. Então eu sempre procurei, dentro do nosso ministério, ver o que São Paulo fazia. Deu certo em São Paulo, vai ter que dar certo em Itanhaém. Deu certo no Rio, vai ter que dar certo em Itanhaém. Exatamente. Né? Assim, sempre buscando esse padrão. Irmão, não teve vergonha de fazer isso, não? Jamais. Copiar o que já deu certo. Nunca. Eu não tenho vergonha de dizer que se a nossa igreja hoje, o apóstolo disse, se ele se sentiu bem e viu Deus naquele lugar, é porque eu sempre copiei o que eu vi no nosso ministério. Tanto em São Paulo, eu não fui buscar em outros ministérios, aliás, nunca olhei para outros ministérios, sempre para o nosso, porque nós temos um padrão, temos uma referência. Temos tudo, isso é muito importante. Bispo Ione, vocês construíram um templo muito lindo, vocês têm um ministério do louvor, vocês têm toda uma ambiência bonita na igreja. Como é que vocês os dois se agarraram um ao outro para vocês poderem fazer esse trabalho? Porque nós temos discutido aqui muito sobre a igreja adquirir o seu espaço próprio, ou comprando ou construindo. E vocês compraram ali um lugar grande, vocês têm tudo, vocês têm um ministério de louvor, tudo é muito bonito na vossa igreja. Como é que vocês dois se agarraram um ao outro? Como é que foi possível? Você já tem filho, já tem um filho na universidade. E como é que foi essa coisa do marido com a esposa? Nós temos muitas esposas aqui achando que esse é o trabalho só do marido. Como é que foi? Vocês são muito engajados um com o outro. Amém. Primeiro, bom dia, igreja, graça e paz. Como o bispo disse, né, nós, desde o início do trabalho, nós sempre tivemos essa submissão e esse foco, esse padrão. Então, nós não temos mesmo vergonha de falar que nós copiamos em tudo, né, a nossa liderança, porque deu certo. Então, em tudo mesmo, na nossa forma de conduzir a igreja, de conduzir a nossa família, né, nós temos referências. Então, como meu marido disse, nós não precisamos buscar referências em outros ministérios, em outras pessoas. Então, o primordial, né, o principal é essa referência que nós temos e nós fazemos questão de seguir. E assim, nós enfrentamos sim muitas dificuldades, né? No início nós somos ainda, né? Mas éramos um pouco mais jovens. Eu tinha apenas 19 anos quando começou o trabalho, né? Nós tínhamos recém-casados e o Lucas, por muito tempo, né, ele cresceu, ele está aqui hoje com 19 anos, mas ele cresceu dentro do carro, subindo e descendo a serra, às vezes pegando trânsito. Eram muitas as forças contrárias, eram muitas as vozes tentando desestimular. Olha, vocês são jovens, vocês poderiam estar fazendo outra coisa, ou vocês têm um ministério pronto em São Paulo, do qual nós participávamos ativamente, né? Então, a gente tinha tudo. E fomos para Itanhaém, não tinha, aos olhos humanos, nada. E nós nos unimos verdadeiramente. E o meu marido, ele sempre foi dessa força, né, dessa ousadia. Ele nunca, como o apóstolo disse aqui, que nunca ninguém viu o apóstolo esmorecendo ou triste. Assim eu também vejo meu marido. Nós nunca vimos o bispo Ricardo reclamando, murmurando, pelo contrário, né? Aquela historinha do limão, ele faz uma limonada. Glória a Deus. Faz mesmo. Ele é uma pessoa extremamente otimista e feliz e que contagia a igreja. Então, nós nos unimos assim,
nós estivemos aqui numa convenção há 11 anos, 11 ou 12 anos, e o apóstolo incentivou a igreja, os líderes, a escreverem um livro com testemunho. E no mesmo dia o apóstolo lançou um desafio, disse, no ano que vem eu quero que você venha aqui com a escritura do seu terreno. Comprar o terreno da igreja. Comprar o terreno. E ele, naquela hora, ele falou assim, o ano que vem a gente vai estar com a escritura aqui. E eu falei, amém, em nome de Jesus. Nós não tínhamos tempo, porque nós dividíamos a nossa vida entre trabalho e ministério. Nós não tínhamos uma residência fixa em Itanhaém, então como que a gente vai procurar terreno? Como que... Nós não tínhamos ainda uma equipe formada, mas sabíamos que Deus ia abrir uma porta. E um dia ele foi fazer o programa de rádio e nós passeamos pela cidade, vimos um terreno, ele entrou em contato no telefone que estava lá, fez toda a proposta, levantamos, fizemos um desafio para a igreja. Nós tínhamos na época 30 membros e esse desafio foi aceito pela igreja. Nós compramos o nosso terreno e construímos aquela igreja com 30 pessoas. Glória a Deus. Na igreja. Então, assim, era essa vida... impossível aos olhos humanos. Impossível. E nós víamos assim, quando o pedreiro chegava todo domingo, que era o dia que nós estávamos lá, e antes do culto nós chegávamos à tarde para ensaio de louvor e tal, e aí o pedreiro batia lá no portão, pastor Ricardo, e ele pensava, o que eu vou dizer para este homem, né? Que eu não tenho recurso hoje, volta depois do culto. E todas as vezes que ele voltava, o recurso já estava nas nossas mãos. E assim, Deus é perfeito. Amém. Deus é perfeito. Todos os momentos nós vimos realmente Deus agir. E eu, como esposa, eu entendia, que meu marido precisava estar ali à frente, precisava ter paz dentro do lar dele, precisava ter sossego, precisava ter uma esposa verdadeiramente auxiliadora. E nós fizemos uma parceria, Às vezes nós estamos carregando cadeiras, ele fala, somos parceiros mesmo. Glória a Deus. Bispo, o irmão agora vai dar aquela palavra final de encorajamento aos colegas, porque vocês estão nessas tecnologias, nas mídias, televisão, os cultos passam ao vivo. Agora é a sua vez de encorajar a todos. Pode ficar de pé, bispo, dê aquela palavra de ousadia que o irmão tem. Amém. Sobrando na sua vida. Amém, graças a Deus. Eu queria me reportar a todos, porque assim, muitos vieram de vários lugares do Brasil para cá. Eu acompanhei até pelas redes sociais, a gente se vê, tão bom. E eu vi muitos irmãos vindo de várias regiões, às vezes de ônibus, 3 dias. E quando você voltar para a sua cidade, a tua igreja vai estar lá, as pessoas vão estar lá, talvez do mesmo jeito, aquela paredinha vai estar lá do mesmo jeito, as dificuldades vão estar lá. O que vai estar diferente? Você. Glória Porque a Deus. se você sair dessa convenção e chegar no cenário que você está, e você chegar diferente, você pode, através da ousadia de Deus na sua vida, mudar. Não importa se você tem na igreja 1, 2, 3 pessoas, para de focar nos problemas, porque problemas toda a igreja tem. Imagina uma igreja desse tamanho, a quantidade de situações para serem administradas pelo nosso apóstolo. Até pombo tem. Então, aqui tem tudo, meu irmão. Tem águia, tem pombo. Tem tudo. Então, abra aí uma janela para isso aí. Então, que vocês possam realmente se colocar à disposição do Senhor. Usem as tecnologias. Nós usamos durante muito tempo rádio. Eu posso dizer assim, eu fui um dos pioneiros a fazer a transmissão do culto através do smartphone, pelo Facebook. E eu comecei, quando eu vi essa tecnologia, eu disse, isso é muito simples. E as pessoas utilizam. Então assim, cada ferramenta que vocês tiverem, façam. Bispo, mas o apóstolo já faz, o Rio de Janeiro já faz, a sede faz. Mas é necessário a identidade local. Todos têm que fazer. Temos que ter uma identidade local, porque a pessoa, eu já tive caso da pessoa chegar em Itanhaém e falar assim, mas cadê o apóstolo Miguel Ângelo? Porque eu assisti pela televisão. Cadê a bispa Solange? Porque as pessoas assistem, vêm e vão procurar ver o endereço. Quando passa o endereço, eles procuravam na nossa igreja. Então assim, crie uma identidade. Eu não tenho equipe, faça você.
Porque esse negócio de que eu não tenho quem faça. Durante muitos anos eu faxinei a igreja, antes do culto eu lavei banheiro, eu limpei privada, eu arrumei tudo, eu não tinha um gabinete, eu não tinha nada. E assim, nós estamos recomeçando isso agora em Santos. Nós temos uma igreja em Santos pequena, com 30 e poucos pessoas, 40 pessoas, e nós estamos recomeçando isso em Santos. E assim, e temos feito a mesma coisa, não temos pego os recursos de Itaém para Santos, temos trabalhado em Santos, lutado em Santos, com as dificuldades de Santos, que já é a bisneta. Então o apóstolo já é. Então, Sou bisavô. Então essa é a minha palavra de motivação para vocês. Não foquem nas dificuldades, foquem nas oportunidades, vejam em tudo uma oportunidade do Senhor, porque olhar para a dificuldade vocês não vão chegar a lugar nenhum, não vão crescer. Quem fica olhando para a dificuldade vai começar a falar mal da sede, vai começar a falar mal do ministério. Amados, não vai se contaminar. Foque naquilo que Deus colocou nas suas mãos, se é um denário, se é 10, enfim, e multiplique. Amém? Essa é a minha palavra. Deus seja louvado. Vocês. Obrigado, bispo. Obrigado, bispo. Muito obrigado. Vamos chamar o bispo Feliz da região dos Lagos. Vem com a esposa, Renatinha, por gentileza, bispo Renato. Vamos receber com alegria nossos bispos. Bispo Feliz, meu filho amado, bispo amada, saudades de vocês, que bom, bem-vindos, em nome de Jesus, por gentileza. Vocês sabem, Bispo Feliz, Bispo Renato, Bispo Feliz é um filho que Deus me deu e tenho o maior orgulho na vida dele. Ele entendeu num certo momento que ele precisava de ter, e eu entendi desta forma, o seu espaço próprio, porque ele é uma potência e ele precisava de ter um campo de trabalho. E eu sei que no início foi osso duro de roer, porque muita gente pensou, puxa, mandaram embora o bispo. Era todo um plano de Deus. Bispo Feliz, meu amor por vocês, minha gratidão a Deus. Como é que foi esse passo seu ousado de aceitar, quando o bispo de Missões falou, meu amado irmão, tem que ter o seu campo, vai para o lugar chamado região dos Lagos. Feliz, meu filho amado, em quem eu me comprazo. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Da coragem que o irmão teve de abrir mão de estar na grande cidade para se deslocar para esse lugar e começar ali um trabalho pioneiro. Amém. Glórias a Deus, meu apóstolo. Bem-haja pela sua vida. Bom dia, amada igreja. Quero deixar aqui registrada a minha gratidão profunda, apóstolo. Temo e tremo por estar nesse altar santo e profético, compartilhando da fidelidade que Deus tem colocado no meu coração, na nossa vida, para reproduzirmos o altar da sede na região dos Lagos. Primeiro, eu entendo que a voz do apóstolo é a voz de Deus para a minha vida. Glória a Deus. E eu não poderia ter outra reação a não ser dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu vi o trabalho excelente que o bispo Daniel desenvolveu ali durante um pouco mais de um mês, indo e voltando também, tendo várias situações. E eu não conhecia literalmente ninguém na região dos Lagos. Não tínhamos ali uma referência, alguém que nós pudéssemos conversar, para perguntar. O bispo nos convidou para estarmos ali um dia pregando. E estivemos, fomos muito bem recebidos, vimos ali uma terra fértil, porém com visão de Josué e Caleb, né? Existiam muitas situações, mas nós com olhos espirituais enxergando ali uma oportunidade. E trouxemos o relatório para que o ministério tomasse as devidas decisões. Não havia nenhuma pretensão a princípio, no meu coração, nem da minha esposa, de nós nos desvincularmos aqui. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel e nós aos pés de Miguel. Então, não poderíamos abrir mão dessa honra de estarmos em contato contínuo com o Senhor, que é o profeta das nações, que é o teólogo reformista desse século. Então, para nós, beber dessa fonte é muito importante, nós entendemos esse valor. Mas ali voltamos uma segunda vez, e na terceira vez houve um evangelismo. O bispo Daniel, já entendendo os sinais de Deus, agindo Deus, me convidou para ser o preletor na praça. E eu preciso contar isso de forma breve, apóstolo. Houve ali, durante o momento da pregação, um sinal da natureza. Vieram aves,
um bando muito grande de andorinhas para uma revoada muito grande, e elas pairaram ali exatamente no local onde nós estávamos. Eu fico arrepiado quando eu conto esse testemunho. E ali elas estavam muito próximas, elas faziam uma dança, como aqueles cardumes de sardinha que mostra na televisão. Elas faziam uma dança no céu, uma coisa muito linda. E na hora que eu peguei o microfone para pregar, elas automaticamente foram para a árvore, e ali Deus falou através da sua palavra, e foi lançada uma profecia de que o Senhor tinha muito povo na região dos lagos para ouvir a graça, e que aquela região seria conhecida então não só por uma região de descanso, mas também pela verdade da palavra de Deus. No dia seguinte, meu apóstolo, num culto na igreja, o meu sogro, que mora na cidade de Araruama, a cerca de 65 quilômetros de distância, ele foi embora do culto no final da noite, depois de uma confraternização linda, e sem querer deixou a chave do nosso carro no seu bolso. Não sei como que a nossa chave foi parar no bolso do meu sogro. Era plano de Deus. Ele quase chegando em Araruama, nós procurando a chave, precisamos ir embora. Liga para o sogro para saber se ele viu. Está aqui no meu bolso. Volta ele cansado para trazer a chave. Ficamos ali aguardando em oração. Deus tem planos perfeitos. Fomos embora, e ao chegarmos num posto de gasolina, o único posto aberto 24 horas na cidade, resolvemos parar para abastecer. Eu resolvi sair do carro para ir lá comprar uma água, coisa que eu não faço habitualmente, e de repente eu olhei dentro do posto uma placa muito grande de um imóvel, mas um imóvel grande, um imóvel de expressão. A igreja até então estava localizada numa região de difícil acesso, era uma situação bastante complicada em função da visibilidade que não havia. E ali o posto, ele fica exatamente na entrada da cidade. É um ponto de referência, né? É o trevo. Todo mundo fala trevo de Rio das Ostras, todo mundo sabe, é uma referência. E o imóvel muito grande, mezanino assim do posto, e havia ali uma placa de telefone aluga-se. Eu senti do espírito de entrar em contato. Na mesma hora liguei, mandei o WhatsApp, isso já era meia-noite. Por volta da meia-noite, mandei a mensagem, apóstolo. É bíblico, né? É bíblico. Por volta da meia-noite. Por volta da meia-noite. Enviei o WhatsApp. Na mesma hora, entraram os vizinhos azuis, e ali a resposta do interlocutor. Eu perguntei assim: eu gostaria de informações sobre esse imóvel. E aí ele responde: é para a igreja? Ele não deu boa noite, não perguntou quem eu era, ele simplesmente perguntou: é para a igreja? Eu falei: será possível que ele já teve algum problema com a igreja aqui e não quer que entre igreja no imóvel dele, né? Ou é um servo de Deus e está aqui um sinal. E aí eu por fé respondi: sim, Igreja Evangélica Cristo Vive. E aí entra o vizinho azul. E aí na sequência ele responde: apóstolo Miguel Ângelo? Eu conheço. Eu participei, eu acompanhei a obra da igreja. Eu adoraria que houvesse uma igreja no meu imóvel. Venha conversar comigo. Desse jeito, para a honra e glória do Senhor. Maravilhoso. Deus é fiel. E eu, sem entender nada, fui até o nosso irmão em Cristo, e ele montou um contrato, apóstolo. Assinou o contrato sem ler. E ele disse assim para mim: para o apóstolo Miguel Ângelo não tem conversa, está tudo já acertado, não tem dúvida nenhuma. A credibilidade desse ministério, a seriedade, a idoneidade do apóstolo Miguel Ângelo, ele assinou o contrato sem ler e me entregou. E eu: mas pera lá, calma, eu estou apenas a convite do bispo, pregando uma terceira vez numa cidade onde eu não conheço ninguém. E o valor, como é isso? A ele: o valor para nós seria uma questão irreal, não teria, porque o imóvel realmente é muito, muito imponente, assim, tem uma visibilidade, comparando ao que havia antes, claro. E ele disse: se nós reduzirmos um pouquinho aqui o valor, a gente consegue chegar a uma condição? Eu falei: um pouquinho não, né? Alarga o coração. Aprendi com o apóstolo.
Tem que chorar. Eu peço desconto, tem sorvete na praia. Aleluia. O dentista não pode mais me ver, meu irmão. Já vem ele para pedir desconto. Eu faço mesmo, meu pai. Eu sei que Deus tocou no coração dele e ele semeou na nossa vida, ele reduziu a 1/3 o valor. E por esse motivo nós estamos lá. Ele já reajustou o aluguel de todos os outros inquilinos do posto, que tem várias outras lojas, menos da igreja. Glória a Deus. A Deus toda a honra e toda a glória. Foi um sinal. Bispa, Glória a Deus. você quer dar um lindo aplauso, porque isso é sinal de Deus. Glória a Deus. É assim, como o bispo Ricardo Rocha e a esposa abandonaram São Paulo, saíram de São Paulo para Itanhaém, senão não teria dado certo. Vocês tiveram que arrancar vossas raízes com os filhos, 3 filhos pequenos. Fala um pouquinho da mãe, da esposa, como é que foi esse início, porque deve ter sido uma batalha muito grande. Bom dia, meu amado apóstolo, graça e paz, bem-aja Amém. pela sua vida. Bom dia, amada igreja do Senhor, graça e paz. Realmente, apóstolo, no início foi bastante difícil, porque era no meio do ano, e criança na escola, nós morávamos na rua da escola das crianças, eu fazia tudo a pé, a igreja aqui pertinho. Nós tínhamos a nossa vida toda estabilizada. Então, eu fiquei assim, como vamos agir nesse momento, né? E como não conhecíamos nada na região dos lagos, minha mãe mora em Araruama, mas é longe, então era tudo novo para nós, principalmente para mim, com a família, as crianças pequenas, enfim. Mas como foi o chamado do Senhor, tudo deu certo, tudo foi se ajeitando. Ficamos num período em Iguaba, foi um período de 6 meses, conseguimos colégio, as portas se abriram de maneira sobrenatural, os sinais nos seguiram. Amém. Tudo foi acontecendo certinho, porque conseguir escola, mudança de cidade no meio do ano é complicado. Adaptação das crianças. E conseguimos uma escola maravilhosa, Iguaba, com preço maravilhoso. Tudo se encaixou. E depois que ficamos um período em Iguaba e resolvemos, né, até por conta da distância, de mudarmos para Rio das Ostras, as portas se abriram também de maneira sobrenatural. Ele também tem um emprego dele secular. Ele tem 2 matrículas no estado, então quer dizer, para você conseguir mover as matrículas de uma cidade para outra é muito difícil, é coisa que demora às vezes 1 mês, 2 meses, e ele conseguiu em cerca de 1 semana, 2 semanas, essa mudança, transferência de matrícula, do Rio para Iguaba, de Iguaba para Rio das Ostras, quer dizer, foi uma coisa assim de Deus, porque humanamente falando seria muito difícil. E as escolas também, em Rio das Ostras, ele conseguiu trabalhar numa escola que hoje as crianças estudam nessa escola, abriu a porta certinho também no momento da nossa mudança. Então eu vejo a mão de Deus em tudo, do Amém. Começo até hoje. Amém. Bispo, vai continuar. Deus seja louvado. Bispo, aquela palavra agora de encorajamento, que o irmão perguntou, quais são os sonhos para o futuro? Os alvos, compra de um imóvel, estabelecimento da casa do Senhor, ampliação dos horários de rádio, implantação de congregação São Pedro da Aldeia, expansão dos núcleos. Agora, pode ficar de pé, filho amado, e encoraje os colegas sobre essa palavra, sabe, que você acreditou, botou o pé na água, as coisas aconteceram, parecia que era tudo uma loucura, tudo difícil, parecia que era o fim do mundo. Era o início de uma jornada de um homem que tem a sua classe, o seu nível, o seu chamado, para ser um exemplo na região dos lagos. Uma palavra de encorajamento aos Glórias a colegas. Deus. Meu apóstolo, todas as vezes que eu me vejo diante de alguma adversidade ou dificuldade, eu lembro do Senhor. Eu lembro daquilo que hoje nós já ouvimos, da palavra profética do bispo Roberto sobre a sua vida, e o Senhor já contou aqui na igreja várias vezes, numa situação em que o Senhor chegou perto dele e perguntou, e agora, meu bispo, como será a minha vida? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou pregar? E a resposta dele profética, lançando a águia do ninho, né? Mas não quiseste ser pastor? Tens um chamado, Deus vai te honrar. Exatamente. Eu recebo essa palavra, apóstolo, porque quando nós rompemos com essas pontes que nos prendem ao passado, o Senhor começa a manifestar os seus sinais de forma Glória a incomum e Deus! sobrenatural. Eu recebo isso na minha vida, amados.
Aleluia. Eu temo e tremo, amados, por estar sobre esse altar nesse momento com a minha esposa. Deus sabe todas as dificuldades que nós e cada um daqui já passou, passa e passará. Mas a nossa atitude, amado, de reproduzir a fidelidade do Senhor, esse altar ele flui um rio de águas vivas, amado, que dessedenta, que transforma, que cura, que liberta. Nós somos esses obreiros aprovados. Eu tenho sim projetos. Eu olho para aquele local, apóstolo, eu penso, aqui é só o começo. Só o começo. Nós queremos e vamos, em nome de Jesus, ter o nosso local, a casa do Senhor estabelecida. Estamos hoje com o núcleo de estudo em São Pedro da Aldeia, temos aqui irmãos de lá, e nós vamos ter em breve, em nome de Jesus, a nossa congregação também, já como filha. Nós temos programação em rádio, cremos que Deus vai expandir isso. Temos site, queremos ampliar a atuação nas mídias. Enfim, existem muitos sonhos, muitos projetos, mas eu sei que o que Deus tem para as nossas vidas é infinitamente maior. Eis-me aqui, Senhor, é o que eu te digo, Pai, nesta manhã, te agradecendo por esse santo ministério, pela vida desse homem segundo o coração Amém. de Deus, que nos ensina a viver a verdade. Amém. A Deus toda a glória. Deus seja louvado. Aleluia. Deus seja louvado. Pode descer. Muito obrigado, bispos. Vamos receber com carinho Bispo Marcos Carrascoso, de Recife. Lúcia, meu Deus, como é que eu me esqueci? Lúcia, minha bispa, venham, vamos receber com carinho. Bispa amada, Deus seja louvado, engrandecido. Meu bispo amado, Deus seja louvado. Faz favor de se sentarem. Bispo Marcos e a bispa Lúcia, eu estava conversando com o bispo Zé Carlos no outro dia e disse, olha, eu recebi uma resenha do bispo tão perfeita, com tantos detalhes, com fotografias, e o bispo Zé Carlos estava me lembrando, apóstolo, o bispo Marcos Carrascoso é da história da nossa igreja lá de trás. Ele ficava desde Piedade, era jovenzinho, o casal jovenzinho. Bispo, é uma honra. Eu me sinto assim privilegiado de tê-los no ministério. É claro que nós precisaríamos de 1h30 para passar todo o relatório que vocês me passaram aqui. Mas eu queria que falasse um pouquinho, temos minutos bons aí para o irmão falar um pouquinho, como é que foi esse desafio do irmão acreditar, do irmão ir para Recife, depois o irmão esteve nos Estados Unidos como adido militar, depois voltou, enfim, eu estive na sua igreja, eu estive no local, é tudo bonito, é lindo, tem um padrão, o irmão é um homem muito fiel ao apostolado. Fala um pouquinho disso aos colegas, porque as coisas não acontecem por um acaso. Acontecem quando Deus está presente e quando há um sim perante o chamado de Deus. Fala um pouquinho, pastor Marcos. Desculpe que eu gostava de chamar o irmão do Marquinhos, né? Mas hoje com o seu cabelo branco não dá mais, não. Marquinhos agora é o Marcos. Bispo. Graças a Deus, amado apóstolo. Som. Amada igreja, é um prazer muito grande, é uma honra estarmos nesse momento aqui. Eu me senti muito honrado por ter sido convidado pelo apóstolo, mas a nossa vida, ela começou exatamente aqui. E esta ousadia eu aprendi com o apóstolo. Nós já vivemos alguns desafios, temos muitos desafios pela frente, mas todos eles, naturalmente, eles foram porque uma fidelidade ela foi praticada. A fidelidade ao ministério, ao padrão ministerial, isso a gente não pode jamais isso é essencial, abandonar. né? É essencial, é essencial. E, na realidade, os desafios vão surgindo e a gente vai avançando, mantendo esse padrão que nós já temos. Né? Eu tive toda a minha vida doutrinada em princípios militares, e o princípio militar é aquele do padrão, da doutrina, da disciplina, e não poderia ser diferente na minha vida ministerial. Uhum. Então, para mim ficou muito fácil a gente seguir as orientações, o aprendizado, aquilo que, como ousadia, nos foi passado, e a gente tem uma visão grandiosa daquilo que Deus quer realizar no Nordeste, vai realizar no Nordeste, e a nossa vida
está em total, né, submissão a Deus, ao apostolado e a visão que ele tem para Recife com relação ao Nordeste. Bispa, o seu esposo disse, vocês têm o mesmo modelo da sede litúrgico, ou seja, vocês seguem o padrão da sede, tem culto de oração, tem estudo da graça, tem cultos ao domingo, tem reuniões do Ministério Jovem, Ministério Feminino, Ministério Masculino, tem equipe de evangelização. Fala um pouquinho sobre isso, porque para ter esse volume, esse potencial, vocês botaram a vossa vida incondicionalmente nas mãos de Deus. Fala um pouquinho, Bispo Lúcia. Paz, apóstolo Miguel Ângelo, um prazer estar aqui, uma honra estar aqui, né, mais uma vez. Graças paz, igreja maravilhosa, né? A nossa vida, né, tem sido totalmente voltada para a igreja, né? Nos dias de culto, qualquer evento que tenha na igreja, nós estamos sempre prontos para servir a igreja. Depois a gente faz o que for necessário, né? Se sobrar um tempo, a gente faz outras coisas, mas a nossa vida toda voltada para a igreja. Está focada ali, exatamente. Todos os eventos, apesar de ser um evento jovem, um evento do Ministério Masculino, Feminino, como nós temos uma equipe pequena, então a gente está envolvido em todos eles, então a gente participa de todos os eventos da igreja, né? Quando tem evangelismo, às vezes a gente sai para distribuir panfleto ali na região, a gente está sempre pronto, disponível. Vocês saem os dois pela rua? Distribuindo folhetos? Também. O nosso amado bispo aqui, ele não é um bispo só de pregar. Se tem alguma coisa que precisa consertar na igreja, ele conserta, ele bota a roupa dele de trabalho, sobe escada, vai ver a caixa d'água que teve problema, porque nosso problema, temos um problema de água lá. Quando não é de mais, é de menos, né? Sim. O telhado também, vira e mexe, ele está consertando essas coisas. Então, a nossa vida totalmente nas mãos do Senhor. Bispo Marcos, o irmão no seu relatório preciso, né? Eu vou guardar esses relatórios para o resto da minha vida. O irmão falou em frentes de trabalho. Igreja Cristo Vive em Amaragi, Escada, Palmares, em Parnamirim, enfim. Quais são os projetos que o irmão tem, além de Recife, além da sede da igreja? Ano passado nós fizemos uma viagem para Juazeiro do Norte. E durante essa viagem, no caminho, nós tirávamos fotos de algumas paisagens. Na maior parte do caminho, depois que a gente sai das regiões mais atendidas por água, por chuva, a gente entra numa área muito árida, muito desértica. E nós tiramos fotos dessas áreas. E toda vez que eu olhava para aquela foto, é como se Deus estivesse me falando que, olha, está vendo essa área seca, cinzenta, árida? Assim estão as vidas de muitas pessoas aqui neste lugar. Isso acendeu um desejo muito grande de que houvesse uma mudança radical. E eu sei que essa mudança só pode acontecer através da pregação da palavra da graça de Deus. Existe muito povo no Nordeste que precisa conhecer a graça. E aí vão ter as suas vidas transformadas. A água tão desejada, tão solicitada, né, tão pedida, talvez a fonte errada, ela, através do conhecimento bíblico, através da graça de Deus, ela chegue de uma forma especial. E eu creio, apóstolo, que aquela região, ela pode se transformar numa região verde, frutífera, através do conhecimento de Deus e da ação de Deus naquele local. Amém. Bispo Lúcia, ainda tem tempo. Em termos de sonhos, o que vocês os dois têm sonhado, de pensar assim, no nosso futuro, quais são os passos que queremos dar? O que está no casal em termos de sonho? Em termos de sonho, a gente sonha da nossa igreja própria, né? Sim. Porque nós já mudamos 3 vezes de endereço. Então é uma coisa muito ruim. Eu acho que a igreja tem que ter raiz, como uma árvore forte, né? Então esse é um dos nossos sonhos, é ter uma igreja própria. E depois, aproveitando uma conversa que tivemos com a nossa amada Bispa Solange em Belém,
que ela até falou hoje sobre o programa, né, que ela contratou só para São Paulo, mas por um engano divino foi para todo o Brasil, né? A gente acredita que se a gente investir em programa de rádio nos interiores, que o custo é bem menor, a gente possa levar a palavra de Deus, alcançar muito mais pessoas e, se for da vontade de Deus, formar núcleos, né? Formar novas igrejas. Exato. Nesses lugares. Esses são os nossos sonhos. E os nossos sonhos também é preparar os nossos jovens, nossos filhos, para que venham nos substituir futuramente. Exatamente. Que a gente está ficando velho, né? Exato. Vai precisar de pessoas mais jovens. Ainda temos uma jornada grande, Lúcia. Ainda verdade. Temos pelo menos 35 anos pela exatamente. frente. Mais 105, 10, 100 anos. Vocês vão ter que me engolir até os 100 anos já. Mas é bom. O sonho da casa própria é fundamental. Ouça, eu só passei a ser um homem respeitado no Brasil e no mundo depois que eu construí esta igreja. Então, ou comprar ou construir, tem que ter a terra que você diga, é nossa. Isso é fundamental. Porque nós podíamos estar lá no cinema. Eu ouvi muita gente dizer, não saia do cinema. É calor, não tem estacionamento, matam pessoas na porta, roubam os carros, mas tá bom. Eu disse, não. Eu tenho um sonho de ter a casa do Pai. Nossa. Se não dá para comprar o cinema, eu vou construir. Bispo, sua palavra agora de pé com autoridade, dentro dessa sabedoria, encoraje os colegas, porque o irmão fez um relatório muito grande aqui de projetos, de sonhos. O irmão, homem que projeta, pensa no amanhã. Fala um pouco e encoraje a igreja, por favor. Amados, é muito difícil qualquer pessoa realizar qualquer meta, qualquer ideal, se ela não projetar em primeiro lugar. Deus tem nos falado ano após ano a respeito dos projetos que Ele tem para a nossa vida. Mas a gente tem que ter também uma ação com relação a isso. Olha, eu tenho na minha cabeça, eu não fiz as plantas ainda, mas eu tenho na minha cabeça exatamente como será a Igreja Cristo Vive em Recife, a nossa sede em Recife. Eu tenho todos os projetos de divulgação da Palavra de Deus. Qual o caminho que nós vamos seguir? Nós temos uma rota, que é a Rota 232, que é o nome do projeto que eu coloquei, Sertão Cristo Vive, Rota 232. Nós precisamos alcançar cada cidade daquela, mas para isso a gente tem que ter projeto. Porque quando Deus nos der a visão, para que a gente possa aplicar essa visão ao projeto que nós temos, você já vai estar pronto. Então projete. Agora, não projete coisas pequenas. Projete algo grandioso. Porque o Deus que nós servimos é um Deus grandioso, é um Deus poderoso. O nosso ministério, amados, é grandioso. Glória a Deus. Ele alcança. Eu tenho só um breve relato. Nós estamos também muito envolvidos em que haja a proclamação através das redes sociais. E algumas pessoas começaram a transmitir os cultos ao vivo pelo Facebook. E nós recebemos, através das redes sociais, a visita de um casal do Canadá. E eles foram para Recife para fazer turismo. Não levaram roupas, então chegaram ali, bermudão, camiseta, bem porque eles foram para passear. Foram ao primeiro culto. Passaram as férias todas em Recife. Não faltaram um culto. Uau! Eles canadenses? Canadenses. Não, eles são um é português e a esposa brasileira. Vivem no Canadá. Vivem no Canadá. Certo, ok. E agora estão conectados então vejam como é importante a gente avançar. Então avance, porque Deus está no controle e a mão poderosa do Senhor vai agir na vida de cada um de nós. Amém. Eu declaro em nome de Jesus. Deus seja louvado. Amém. E não esquecendo que o Bispo Carrascoso organizou uma convenção do Nordeste, foi uma bênção, um hotel maravilhoso, foi uma bênção, excelência, fui tratado como um rei, viu, Bispo? Cheguei no hotel, tinha uma cesta desse tamanho, com tudo que era bom e do melhor, para a glória do Senhor. Vamos chamar agora o Bispo Alceu Garda, da cidade de Capanema.
Leonice. Glória a Deus. Bispo Leonice, Bispo Alceu Garda. Ficou bonito com esses óculos, Bispo. Tá bom, chinérrimo. Bispa, bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com muito amor, Bispo desse lado. Bispo Alceu Garda. O irmão fez aqui um projeto de testemunho. Eu quero que o irmão fale um pouquinho dessa fidelidade que foi sempre a marca da sua vida quanto ao apostolado, fidelidade como dizimista da igreja, o início dessa atitude que o irmão acreditou. Hoje o irmão tem um lindo templo, maravilhoso. Fala um pouco desses passos de fé que o irmão sempre foi focado na questão da ligação com o apostolado. Glórias a Deus, meu apóstolo. É um prazer muito grande estar aqui nesse altar, cumprimentar o amado apóstolo, a bispa, os bispos todos aqui, líderes das nossas igrejas. É um privilégio estar aqui nesse altar, meu amado. Minha esposa, mulher sábia, sempre uma parceira, sempre auxiliando. O apóstolo sempre fala que o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. É o pescoço. Né? Então, glórias a Deus, tem um belo de um pescoço. Cabeça sem pescoço já viu, né, meu? Exato. Nós começamos assistindo o apóstolo, lá se vão quase 20 anos, foi pela KTV. O apóstolo tinha um programa que passava os cultos, né? E, para resumir, um longo tempo depois, nós nos tornamos pastores da igreja, depois fomos consagrados bispos também, mas a gente não pode esquecer as raízes, né, meu amado? Tudo que nós somos hoje, tudo que nós temos, aprendemos aqui com o apóstolo. O apóstolo é um paradigma para nós, como pai, como esposo, como líder. Então, tudo que somos e tudo que temos, aprendemos aqui através desse altar. Deus seja louvado. E glórias a Deus, então, pela sua vida. E agora nós conquistamos o nosso templo também. O templo da Igreja Cristo Vive, tem algumas fotos aí. E assim, esse é o terreno? Assim era o terreno, né? Uhum. Não tinha nem asfalto. E aí começou o trabalho de terraplanagem, aquela coisa toda, a estrutura. Isso é uma bênção. Fundação. É uma cidade relativamente pequena, apóstolo. Capanema tem 20 mil habitantes. Divisa com a Argentina. Louvo a Deus pelo bispo Daniel, que já nos visitou também. O apóstolo é o próximo a nos visitar, né, apóstolo? Vou sim. A inauguração da igreja. Já dei minha palavra. E nós construímos então o nosso templo, mas o fator primordial, meu amado, é a fidelidade com esse ministério. Nós, mesmo antes de termos a igreja, nós enviávamos os dízimos para cá, né? Tínhamos um pequeno grupo, né? Começamos eu, minha esposa, mais o meu cunhado e a família. Não tínhamos igreja, mas os dízimos vinham para cá. E depois que nós fomos consagrados pastores, depois que tivemos a igreja, os dízimos continuavam vindo para cá, e continuam até hoje. Ofertas, e nunca vamos parar. Em função disso, eu creio que Deus tem nos honrado com o nosso templo, um templo maravilhoso. 200 lugares sentados, né? Não é um templo assim muito grande, mas... Sim, mas é o templo vosso, é a casa do Senhor, né? Não tenha dúvida. Agora, o irmão diz aqui no seu relatório que houve vários milagres, inclusive pessoa que montou a estrutura, casal que assumiu uma dívida no banco para vocês poderem... Fala um pouquinho sobre isso aí. Nós começamos do zero. Parece meio clichê falar isso, mas todo o início é difícil, né? Mas Deus levantou pessoas para nos ajudar, inclusive o dono desses terrenos, ele tinha um sítio praticamente no meio da cidade, né? E é o dono da rádio que eu trabalho. E ele disse assim: vocês querem comprar um terreno, mas eu não tenho vontade de vender. Aí eu falei: tudo bem, então a gente vai orar a Deus, nós oramos. Olha que lindo, hein? E lindo, hein? Um tempo depois ele disse: eu vou pensar, e continuou pensando e nós orando, né? Um belo dia ele disse assim: quanto vocês têm para pagar? Essa eu aprendi com o apóstolo. Para dar de entrada, eu aprendi com o apóstolo, ele disse: nada. E aí que veio o grande milagre. Ele chegou um dia e falou: Alceu,
vocês fazem o seguinte, vocês compram os terrenos e pagam conforme vocês puderem. E nós conseguimos, então, para a glória do Senhor, nossos terrenos, e aí, através dos dízimos e ofertas e ajuda dos irmãos, eu não vou citar nomes aqui para não ser injusto, né? Mas todos ajudaram com ofertas, materiais, mão de obra, e tudo, apóstolo, tudo que nós temos de mão de obra, materiais que foram doados, os dízimos, tudo é enviado para cá. Nós calculamos os valores daquilo que é ofertado para a igreja e mandamos para a sede, tudo. Uau. Nada fica de fora, nós enviamos tudo para cá. Somos fiéis dizimistas. Amém. Para a glória do Senhor. Bispo Eunice, nos fala um pouquinho sobre essa, porque eu quero muito que as pessoas compreendam do companheirismo que tem que haver, né? Da cumplicidade entre o bispo e a bispa, da família. Ou seja, agora já tem um filho que já toca na igreja e tal, né? Então isso é muito importante. Nos fala um pouquinho da sua participação com o seu esposo, mas da sua parte, da esposa, da cooperadora, da mulher idônea, que tem que ser ao lado de um homem para fazer alguma coisa na vida, tem que ter a compensação de uma mulher de Deus, que é destemida, que é corajosa, mas que é a companheira auxiliadora. Fala um pouquinho desse momento da vossa vida. Graça e paz. É uma honra estar aqui. Graça e paz, amados. Apóstolo, nós somos unha e carne, sempre juntos, sempre, desde o início da obra, do ministério, tudo que nós vamos fazer juntos, inclusive, nós não conseguimos ficar, se ele tem que sair viajar, eu dou um jeito, eu vou com ele, nos projetos que ele tem, nos sonhos, com a obra, com o ministério, estou sempre junto, porque a mulher é isso, é auxiliadora do marido. E a mulher tem que tratar bem o marido, porque eu vejo muitas mulheres tratando mal o marido. E Deus nos levantou para nós tratarmos o nosso marido com amor, com carinho, cuidar da alimentação, cuidar da roupa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, ajudar no ministério. Então, eu ajudo ele em tudo na obra, né, amor? Tudo que nós vamos fazer. Meus filhos eu ensino desde pequenininho, isso agrada a Deus, isso não agrada. O Ian é um testemunho, com 9 anos ele começou a tocar já na igreja, bateria. Prioridade é a obra de Deus, depois o resto. Mundo não entra, música mundana não permito na minha casa. Sabe, eu falo, isso aí não agrada ao Senhor, então escuto louvor. Tem muitos louvores hoje, de todas as variedades, estilos. Então eu ensino, a Ariane é ensinada desde pequeno. Porque isso é muito importante para o crescimento da obra. Porque quem está no altar é modelo, tem que ser modelo. Porque o povo, as ovelhas vão seguir o seu pastor. Então, esse é o meu chamado, é auxiliar. E você, a irmã, se sente feliz por ser a cooperadora do muito. Esposo? É o meu maior prazer, é o que eu mais amo. Glória a Deus. Meu maior prazer é servir a Deus, não tenho outro prazer. Glória não a tenho Deus. outro desejo. Glória e a Deus Deus me deu tudo, porque quando eu cheguei na igreja, era uma igreja tradicional, evangélica, legalista. Eu não tinha um esposo, eu não tinha ninguém. E eu pedi para Deus, Deus, o que eu mais quero é um marido que seja fiel ao Senhor. Porque se ele for fiel ao Senhor, ele vai ser fiel a mim. E Deus me deu ele, sabe? Nunca tive problema nenhum com relação à fidelidade, sabe? Nunca. Pois Deus me deu filhos. Então eu sou realizada, eu sou feliz e eu só sirvo a Deus. E é para a glória de Deus, a minha casa, glória a minha a família. Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bispo Garda, bom, pode ficar agora de pé, porque, Bispo, dá para colocar a fotografia à frente da igreja, porque é assim, como é que uma pessoa consegue ter esse peito, essa coragem para comprar terreno sem dinheiro? Eu sei porque eu fiz isso tudo. Mas tem gente aqui que diz assim, mas compra sem dinheiro, arrisca, chega junto do dono e diz, olha, eu não tenho, mas vou te pagar. Vocês construíram um lugar lindo, 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 uma coisa maravilhosa. Não importa se é 200 ou 300, tua cidade tem 220 mil habitantes. Então,
Deus começou dando esse primeiro passo, está tudo perfeito, tudo bonito. Encoraje os nossos colegas a acreditar, amado, que pode comprar terreno sim, que pode construir sim, as coisas vão aparecer, amado. Nós estamos agora mudando o teto todo da igreja, já vai, tudo pronto já lá atrás, agora vai vir aqui, colocamos sonorização, isso tudo é uma fortuna, amado, não vai faltar nada, ou Deus não seria Deus, ou Deus não seria Deus. Igreja, Deus levantou, não colocou pessoas ricas na igreja. Deus pegou os pequenos e fez grandes. Exatamente. Glória a Deus. São 200 pessoas sentadas, né? Pode se colocar mais. Não foi acabado ainda. Nós, inclusive, o apóstolo sempre cita que o líder tem que ter um bom nome, tem que ter credibilidade diante de Deus, diante dos homens. Isso é importante. Se o líder não tiver credibilidade, fica difícil, né? Porque nós, inclusive, estamos pagando ainda. As pessoas chegam lá, o seu paga conforme você puder. Todo mundo conhece todo mundo, cidade pequena. E eu me recordo que logo no início do ministério, que nós começamos a entender a graça, nós ligávamos para cá pedindo um pastor. O apóstolo disse: Deus vai levantar um líder no vosso meio, onde todo mundo sabe quem é a sua esposa, o que ele faz, quem são seus filhos. Modéstia à parte, apóstolo, nós servimos a Deus. O Senhor sabe. A Ele toda a glória e honra, claro, mas o mérito é para aquele que se esforça, aquele que faz o melhor. Então, eu gostaria de dizer a toda a igreja: faça o melhor, tenha zelo, mas acima de tudo, conhecimento. Tenha conhecimento e acima de tudo, zelo. As duas coisas têm que estar atreladas, uma só não serve. Amém? Muito obrigado, meu apóstolo. Vamos inaugurar o templo. Amém. Capanema, te amo, querido. Glória a Deus. Bispo amado, te amo, obrigado pelo vosso carinho, vosso amor. Campo Grande, Bispo Marlos Galvão, Bispa Érica, vamos recebê-los com carinho. Bispa, bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Bispo amado, Deus seja louvado, por favor. Bispo Marlos Galvão, Bispa Érica, sempre nutri por vocês um carinho muito grande, uma admiração. Falo muitas vezes em casa sobre vocês. Nós falamos na família, porque o irmão é um fiel reprodutor do apostolado, da graça, da sede. O irmão tem um padrão que é admirável por todos. Eu gosto muito dessa atitude que o irmão tem. O meu coração engrandece a Deus todas as vezes que alguém reproduz o apostolado. Fala um pouco sobre a igreja de Campo Grande, essa coisa do irmão reproduzir o apostolado, a sua fidelidade. Fala um pouco sobre isso à igreja, por favor. Amém. Graças e paz, apóstolo, toda a igreja. Se eu conseguir falar, tá? Minha voz está aqui embargada. É emocionante, inclusive, poder vir ao altar e relatar algo sobre um chamado que Deus faz à nossa vida e que só tem um sentido se realmente a gente der valor a isso, a uma prática da fidelidade. E a gente não pode esperar que a fidelidade ela brote pura e simplesmente do coração ou da vida. A gente tem que praticar a fidelidade, se esforçar a ser fiel, como foi dito aqui em relação à família e tudo mais. Então, essa foi a força motora para a gente ver o que tem acontecido e que não só até aqui Deus fez, mas muito mais fará. Essa foi a força motora para a gente poder ver as realizações da Igreja Cristo Vive no bairro de Campo Grande. A bem da verdade, eu tenho que relatar aqui para os irmãos que eu tive, se é que eu posso dizer, uma facilidade de ter visto como acontece uma obra gigantesca como essa, tintim por tintim.
porque nós pertencemos à Igreja Cristo Vive, eu poderia dizer, pertencemos à sede há 20 e poucos anos. Né? Cheguei aqui solteiro. Olha que bênção maravilhosa, encontrei aqui. nós viemos para cá no mesmo ano, mas a gente só se conheceu 3 anos depois, aqui nos noivamos, casamos, e eu tive a chance... É uma história, né? É uma história. Eu tive um privilégio, mesmo auxiliando aqui os pastores da juventude, onde eu era bastante engajado, de passar por todos os setores. Eu ajudei... no estacionamento. Uau. Ajudei quando precisavam nos relatórios de alguma parte financeira, ajudei na livraria. Então eu tive um grande privilégio, eu louvo a Deus por isso, e não só de poder observar, mas de vivenciar e de aí sim colocar em prática. E aí eu ressalto isso, a prática da fidelidade. Então a gente enquanto igreja local, a gente passa por um processo parecido que o bispo Ricardo disse aqui. Alguém chega na igreja e pensa assim, ué, cadê o apóstolo? Porque alguém indica, né? Vai lá na tal igreja, a igreja Cristo Vive. E a pessoa, por conhecer a figura do apóstolo, então chega lá e quer encontrar o apóstolo. Mas o apóstolo está lá em Jacarepaguá. Então, nessa hora, a missão do pastor local é reproduzir ao máximo não só a questão visual, mas principalmente a palavra que é dita, o modus operandi, ou seja, a maneira de se fazer algo. É claro que a gente tem uma proporção pequena em relação à nossa sede, mas a gente procura fazer como se fosse uma grande congregação. Glória a Deus. Né? E a gente teve, voltando aqui à memória, a gente teve uma oportunidade muito grande de, antes de termos o ministério em Campo Grande, de passarmos 1 ano e meio numa cidade com, cadê o Bispo Garda? 20 mil habitantes? 20 mil. A gente passou 1 ano e meio numa cidade com 13 mil habitantes. Qual foi a cidade? Ibaté. Ibaté? Que se alguém passar de Araraquara, indo para a cidade do José Ferre, se passar de Araraquara para São Carlos e piscar, não vê Ibaté. Passou. Entre Araraquara e São Carlos. E ali foi uma experiência muito grande. Por quê? Só ressaltando aqui, havia toda essa questão legalista muito forte e a gente não se deixou levar por nenhum sofisma, nenhuma orientação fora da graça de Deus. A gente foi ali para implantar a Cristo Vive. A gente teve uma vivência muito preciosa, uma experiência grande. E quando voltamos para o Rio de Janeiro, não podia dar em outra coisa. Deus recompensou e tem recompensado até hoje essa nossa prática de fidelidade. Amém. Bispa Érica, nós temos visto aqui, todos os colegas estão falando, e todos nós somos a favor desta ideia, de que o pastor, o líder, tem que ter na esposa uma auxiliadora idônea e aquela incentivadora, porque muitas são as adversidades e às vezes onde se resume isso tudo é o chororô em casa, os dois um com o outro, e temos isto e tem aquilo, tem muito. Então, qual tem sido o seu papel na funcionalidade do casal, a sua parte, o que as pessoas veem no seu ministério que engrandece a Deus e que reproduz o apostolado? Como é que tem sido a sua vida ao lado deste homem de Deus? Bom, em primeiro lugar, bom dia ou já boa tarde? Boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, apóstolo, por nos convidar para compartilharmos com todos os pastores, bispos, bispas, a nossa experiência com a Igreja Cristo Vive em Campo Grande. Respondendo a sua pergunta, como tem sido a minha vivência? Muito boa. Por quê? Porque eu costumo dizer que não caí aqui de paraquedas. Era algo que eu já projetava, eu desejava. Há muitos anos, quando terminei o meu 2º grau,
eu já estava com tudo. Foi há 2 anos atrás. Mas É? ela tem 15 aninhos só. Quando terminei o 2º grau, o meu projeto, apóstolo, era fazer o Seminário Teológico Bennett, que era, no caso, o seminário teológico da igreja da qual eu fazia parte desde que nasci. Mas foi exatamente nesse período em que, através, né, da televisão, eu conheci o seu ministério, conheci a graça de Deus da forma como conheço hoje. E naquele momento em que eu fui, em que eu iria para o seminário teológico, né, por ser arminianista, eu falei, agora o que eu faço da minha vida, né? Porque não vou mais, eu creio, agora creio na predestinação, eu creio. Então, eu fiquei sem, até porque na época em que eu vim para cá, praticamente eu abri mão desse projeto meu, desse desejo meu de, né, pastorear a igreja, compartilhar a palavra de Deus, porque o apóstolo não ordenava mulheres ao ministério. Não sei se o irmão se recorda. E eu imaginei, agora então não é isso que Deus tem para mim. Deus tem, né, outra coisa. E eu fui, né, e pensei em outro tipo de graduação, fui fazer outro tipo de trabalho, e na área de educação, que eu também gosto bastante. Mas, né, mais à frente, né, houve essa abertura, né, para que as mulheres também fossem ordenadas ao ministério, e aí eu fiquei muito feliz, apóstolo. Amém. Quando tivemos aqui o seminário, fiz o seminário e fui ordenada, né, juntamente com meu esposo. Faltavam 4 meses para que nós nos casássemos, e fomos ordenados, fomos para o interior de São Paulo, depois retornamos para cá, e eu posso dizer que eu sou grata a Deus por poder auxiliar esse homem maravilhoso, inteligente, lindo. Este homem... Hoje tem. Este homem sábio. Sábio. É um homem sábio. Sim. E é um homem extremamente inteligente. Eu fico assim maravilhada de ver como que ele desde como o nosso amado ali falou, né, da caixa d'água, o bispo Marlos, de vez em quando, né, eu fico com o coração acelerado, porque ele está lá no teto da igreja, arrumando o teto, fazendo alguma coisa, mas ele também, é impressionante a capacidade que ele tem para colocar os programas de o Semeando a Graça, né, que a gente tem. Alguém já ouviu o Semeando a Graça? Todos já Glória ouviram? a Deus. Glória a Deus. Vocês mandam no meu WhatsApp, eu tenho que ouvir, né? Eu tenho que ouvir. No Semeando Mas a irmã, a Graça. então, é feliz com esse trabalho, é realizada. Sou, apóstolo, sou muito realizada. Glória a Deus. Sou muito feliz em poder colaborar, em poder somar, em poder cuidar, né, da vida, né, desse homem de Deus. Amém. Porque é muito importante, amém, né, que ele tenha esse suporte. Tem que ter suporte. Verdade. Se o homem não tem suporte da mulher, não faz nada. Fundamental. Exatamente. Bispo, sim. Agora a sua palavra final para os colegas. O irmão tem sonhos, o irmão passa o seu culto ao vivo, o irmão tem esse cuidado de mandar esses programas diariamente. Isso tem que ter foco. Verdade. Amado, quem não trabalha, não come. Essa aqui é a verdade. Verdade. Quem não trabalha, não come. Paulo disse isso. Então, qual é o sonho? Qual é a visão? O que o irmão tem? O que o irmão pensa do futuro? O que o irmão quer encorajar os seus colegas? Que o irmão já tem um ministério bem sucedido. Vamos, pode ficar de pé e encorajar os colegas em nome de Jesus. Amém. Além de dizer, aqui confirmando o que a bispa disse, que ela saiu de uma família tradicional de pastores, com propostas para ministério, veio para Cristo Vive, abriu mão de sonhos,
E depois Deus encaixou tudo no seu devido lugar. Uma das coisas que ela me relata sempre, que ela sonhava, eu quero casar, dizia para Deus, quero casar com um pastor. E Deus realizou o sonho dela. Nos meus caminhos de ir para a engenharia civil, também abri mão de tudo, justamente nessa proposta de ir para longe. Arranquei, Érica daqui da Barra da Tijuca, eu de Campo Grande, a gente foi para o interiorzão de São Paulo, né? E isso tudo foi registrado, Deus anotou, Deus considerou, ficou no memorial de Deus, e assim a gente reproduz em Campo Grande, bairro aqui da cidade do Rio de Janeiro. E a minha palavra de encorajamento é que em tudo, principalmente nas questões de liturgia. O que é liturgia? A maneira de celebrar um culto, de realizar as atividades da igreja. A gente deve copiar sempre esse padrão que eu, volto a dizer, tive um privilégio enorme de aprender aqui aos pés, usando as palavras do bispo Felizardo, aos pés do apóstolo Miguel. E isso ajuda de alguma forma, mas que no que você consegue ver, no que você consegue absorver de experiência e daquilo que você capta deste altar, reproduza, ponha em prática, faça acontecer. Esta fidelidade é honrada por Deus. A gente só tem o ministério que tem hoje, e mesmo em termos de gravação, de rádio, canal do YouTube, etc., que a gente faz algo que repercute, como a bispa Solange disse aqui, é algo que vem até de Deus, porque de nós mesmos não poderia sair muita coisa. É verdade. Então Deus dá os insights, Deus dá as ideias, Deus coloca a palavra certa na boca, mas sempre tem que haver esse zelo, essa preocupação em colocar em prática o padrão que você já conhece. Não precisa, desculpa aqui a expressão, ser um inventor de modas. O pastor local não precisa inventar coisa nova, mas ele tem necessariamente que reproduzir esse padrão que é aprovado por Deus acima de tudo. Eu finalizo dizendo, fidelidade é sempre honrada por Deus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Deus seja louvado. E queremos terminar este momento. Queria chamar o bispo Gustavo, da nossa igreja de Nova Iguaçu. Vamos receber o bispo e a esposa. Um lindo aplauso. O irmão trouxe claque, hein? Até essa torcida. Marlete, minha bispa amada, bem-vinda, bispo querido. Deus seja louvado. Deus seja louvado, por favor. Bispo, o irmão é um filho, outro filho que Deus me deu, né? O irmão tem sido muito corajoso. O irmão tem sido muito destemido. O irmão, em Nova Iguaçu, passou a ser um paradigma. Eu vi filmes de jogador de futebol, né, vídeos, todo mundo fazendo referência. O bispo Gustavo. Fala um pouquinho. O irmão é um homem muito fiel a Deus, é fiel ao apostolado. Fala um pouco desse seu empenho em ser fiel a Deus, ser comprometido, e agora ter entendido que tem que ter casa própria, tem que ter igreja, senão a coisa não vai adiante. Não fala um pouquinho disso aí. Peço que o irmão fale como um filho que o irmão é realmente para mim, porque eu quero encorajar todo mundo a acreditar nisso que o irmão acreditou. Boa tarde, meu apóstolo querido. Boa tarde a todos os líderes. Apóstolo, deixa eu quebrar aqui. Eu descobri que nós somos boas bactérias. Eu estava ali, eu pensei assim, então somos lactobacilos. Vivos. Santos. E agradáveis. Que eu tomo todos os dias lactobacilos. Também tomo. Queridos, eu já de criança no ministério, meus pais tradicionais, e quando eu fiz 15 anos, jogava futebol, eu fui excluído da igreja.
E com 17 para 18 anos eu fui convidado para uma cantata de Natal em Piedade. E quando terminei, o senhor estava na porta da igreja, o senhor não lembra, mas eu nunca vou me esquecer. O senhor me cumprimentou e disse seu nome, eu falei, Gustavo, e o senhor disse assim, você nunca mais vai sair daqui. Uau, eu disse isso? Tá dito, meu irmão. Foi profético. E hoje eu sou o terceiro pastor da Igreja de Nova Iguaçu. A Igreja de Nova Iguaçu realmente hoje é uma referência, louvado seja o nome do Senhor, tá, queridos? Hoje um prefeito, quando eleito, convida-nos, o CDL, todos nos convidam, até as igrejas, que quando vão fazer algum evento na cidade, nos convida, porque hoje nós nos tornamos realmente uma referência para a cidade. Eu gosto muito da fala do bispo Daniel, ele diz credibilidade e legitimidade, apóstolo. Exato. Então, a nossa igreja hoje vai fazer 23 anos, e nós temos todos os projetos da igreja como na sede, né? Nós somos uma igreja que reproduzimos o apostolado ali em Nova Iguaçu. Uhum. As pessoas que chegam lá também, como nas outras igrejas, quando eles chegam lá e dizem assim, poxa, se fechar os olhos parece que estou na igreja lá em Madureira, no Campinho. Eu falo, você está lá. Matrix, você está lá. E as pessoas perguntam também, o apóstolo está aí? Eu falei, se tivesse estaria pregando, né? Seria eu. Então eu sinto muito feliz e honrado de estar numa igreja tão abençoada, de ter o apóstolo como um amigo, um pai, um paradigma para a minha vida. Eu nunca tive, né? Desde nascido na igreja eu nunca tive. Todas as lideranças que eu tive era tacão na cabeça. Para você ter uma ideia, meus pastores não me abraçavam, não me chamavam pelo nome. Nasci da igreja, meus pais tradicionalíssimos na igreja. E a primeira vez que eu me dirigi ao meu pastor para falar com ele, que eu estava sendo transferido de um clube de futebol, ele me disse, já que você está no inferno, querido, então siga o teu caminho. Foi essa palavra que eu recebi. Você então está no inferno e siga o seu caminho? Siga o seu caminho. Porque hoje eu não sei, mas naquela época jogar futebol era pecado. Acho que hoje já não é mais, né? O pecado já deixou de ser. Agora não. E hoje eu tenho a alegria de ter o nosso apóstolo e profeta, a nossa igreja. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, essa manhã, ao lado dessa morena linda. Bispo Arlete, temos que ouvir a senhora falar dessa cumplicidade. Vocês são um casal amigo, vossos filhos na obra do Senhor. Fala um pouco dessa cumplicidade do casal, dessa dedicação, porque o ministério tem alegrias, mas tem momentos duros. Tem que ter a esposa do lado para amparar tudo. A esposa é com quem se conta, a casa e a família é com quem se conta. Fala um pouquinho disso aí, por favor. Verdade, apóstolo. Diz que ser esposa de pastor é um dom. Deus dá esse dom para a esposa que foi escolhida por Deus para estar ao lado, né? E lá em Nova Iguaçu, algumas irmãs chegam para mim e dizem, você foi escolhida de Deus para estar ao lado do bispo Gustavo, né? Porque Gustavo é um homem agitado, né? E eu sou quietinha, sou caladinha no meu cantinho, mas quando Deus quer me usar, Ele me usa, né? Sou feliz por estar nesse ministério, porque quando casei, eu era congregacional, né? Ele casou comigo, eu estava na congregacional e ele teve fé e teve certeza que Deus ia me trazer para a graça, né? Sou feliz por estar nesse caminho de ser obediente a Deus, que sou uma esposa submissa, né? Como disse a irmã aqui, que a esposa precisa cuidar do marido, né? E a palavra de Deus diz também que o esposo tem que cuidar da esposa como ama a igreja. Né? E o meu esposo, ele é esse homem que Deus colocou na minha vida. Né? Ele está sempre ao meu lado, me ajudando. Estou com ele em todos os momentos da nossa vida. Né? Ele não é somente o meu esposo, mas também um bom genro. Né? Ele me ajuda muito com minha família, minha mãezinha que está internada nesse momento. Né? Sei que Deus está cuidando dela. E esse ministério aqui, o meu esposo diz que ele é muito grato, que ele nunca vai sair daqui, porque ele é muito grato a Deus pela sua vida, apóstolo. Amém. Porque ele é um espelho, o Senhor é um espelho para ele. Amém. E nós queremos vencer até Jesus vir buscar a igreja e vamos subir juntos. Amém. Para a glória do Senhor. Deus seja louvado. Eu e meus filhos estamos juntos nessa batalha. Bispo, ainda temos 3 minutos. Fala um pouquinho sobre a decisão da compra do terreno e do início da obra. Falo porque as pessoas têm que acreditar que tem ou comprar o local para dizer aqui é a nossa casa, ou construir. Como é que o irmão tomou essa decisão? Dizem que é impossível, não dá,
que nós estamos em crise, que o país não avança, mas a igreja não tem que estar submetida ao esquema do mundo. Nós temos um Deus que está no trono, Ele é que governa a nossa vida. Fala, filho amado, como é que você tomou essa decisão? Vou contar uma história. Há 5 anos atrás, numa convenção como essa, estávamos fazendo a nossa inscrição, e alguém disse assim, esse ano a convenção vai ser muito boa, vai ser uma benção igual a todos os anos. Eu falei, sim, vai ser fantástica, que todo ano é melhor. E quando eu acabei de falar isso para essa pessoa, veio ao meu coração uma palavra assim, apóstolo, a convenção foi boa, mas o que você praticou dela? O que praticou do que aprendeu. Do que aprendeu, porque não basta só nós estarmos aqui, não é verdade, queridos? Então, eu gosto muito desse versículo, Bispo Mussalam, esse versículo aqui, ó, 2 Crônicas 20:20. Então, eu acredito na voz do nosso profeta, do profeta vivo da nossa igreja. Eu percebo tudo o que ele fala. Eu um dia estava num culto de consagração e eu estava pedindo uma palavra ao Senhor. Eu disse, Senhor, como é que isso vai acontecer? Porque eu tinha recebido uma palavra de um anjo de Deus lá na escola de guerra, que em 15 dias Deus ia nos dar um terreno. E eu falei assim, olha, não brinca com isso, que isso é algo muito sério. E o anjo disse assim, vai acontecer. E eu cheguei aqui num culto de consagração, eu falei, Deus, e agora? 15 dias tem que acontecer, porque o Senhor não mente. Tem que abrir uma porta no céu. E no final da consagração, o Senhor ia terminar a consagração e disse assim, vamos cantar aquele hino. Abre os seus céus, abre as suas portas. Como é que é aquele hino? Levantai portas, abra-se portas. Foi a resposta de Deus para o meu coração. Então eu fico atento a todas as falas, tudo aquilo que Deus nos orienta neste altar. E procurei, e como eu já tinha certeza já que era de Deus, o que eu fiz? Fui procurar no lugar menos provável, que era o LX. O LX não se procura terrenos. E apareceu esse terreno, ele está no centro de Nova Iguaçu, na área nobre de Nova Iguaçu, em frente ao shopping, próximo da prefeitura, da rede de hotéis, do aeroporto, da Via Dutra, da rodoviária, de tudo que você imagina de bom de Nova Iguaçu. O nosso terreno está no máximo a 1 quilômetro. Deus nos deu o melhor terreno na cidade de Nova Iguaçu. Amém, amados? Eu louvo ao Senhor por isso. E como falar para a igreja? Era a festa da igreja, Bispo Daniel ia pregar lá na igreja e eu ia falar naquele dia. Antes de falar, Bispo Daniel assume o púlpito e diz assim, ó, chegou a hora desta igreja ter a sua casa própria. E começou ali. E amados, em 100 dias nós levantamos uma fortuna. Em 100 dias nós levantamos uma fortuna. E como é que eu fiz? Quando nós fomos procurar, eu pedi um irmão da nossa igreja, o Adeilton, que estava acostumado. Isso é importante, você tem que querer e tem que ir atrás também, não é só ficar sentado, né, apóstolo? Como o senhor falou que saía andando de carro, procurando, eu também fiz isso, sabe? Para até chegar nesse do ALX. E a gente chegou nesse terreno aí, o Bispo Mussalam vai passando as fotos. Enquanto eu vou falando, é um terreno vazio, tinha 40 pessoas que eram herdeiras, 40, uma inclusive nos Estados Unidos. Estava em Nova York, já apareceu no Jô Soares, é dono de uma rede de restaurantes. E nós achamos 39 dos 40, 39. E no dia que eu fui conversar com o advogado disse assim, ó, já achamos os 39, está muito bom. Eu disse, mas o senhor não falou que era 40? Ele disse, mas esse não vai querer. Esse não vai querer. Eu disse assim, mas ele tem direito e eu trabalho com a justiça. Deus disse que nós somos justos. Vamos procurá-lo. Mas ele mora Vamos procurá-lo. Então, um amigo nosso entrou em contato com o consulado dos Estados Unidos, nós começamos um culto de ceia orando. Eu comecei diferente esse culto, orando. Falei, Deus vai tocar no coração de uma pessoa nos Estados Unidos. E quando terminou o culto da ceia, eu levantei a mão para dar bênção, o irmão gritou lá no meio, achamos o último herdeiro, pastor! Então, amados, Deus está no controle de todas as coisas. Levantamos essa fortuna em 100 dias, o apóstolo nos ajudou. Eu peguei os documentos, vim aqui numa quarta-feira, conversei com ele, porque nunca tinha construído nem casinha de cachorro, irmãos. Eu construí agora um mega templo. É um lugar que vai, todos na cidade que estiverem assim acima de 15 metros, vão enxergar o templo. Então eu vim conversar com o senhor, lembro, contei com o senhor me deu uma palavra, o senhor disse, quando eu olhei para você, me lembrei de Jabez, me chamou, orou comigo, me orientou como é que se fazia, é assim que você vai fazer os primeiros passos, me liberou o Renato, que é dono da Gidan, nosso irmão Renato e a Cláudia, né, que é uma bênção, me liberou para ser o engenheiro, vou fazer a propaganda tua, tá? Se quiser construir com ele, ó, construtor, é benção. E ele tem nos ajudado, e nós pagamos, estamos lá há 1 ano e meio. Nós temos as fotos aí, ó, de alguns irmãos, o bispo Sérgio, que convidei para ele estar,
orando pelos nossos funcionários, dar a bênção lá dos nossos funcionários no dia do trabalho. Convidei o bispo André também, que o bispo da Cristiane, lembra? No dia anterior da assinatura dos papéis, bispo Daniel. Então, amados, a gente trabalha em comum, casado. Eu não faço nada fora da visão do Todo-Poderoso. A palavra profética da nossa igreja, ó, creia no profeta vivo da igreja. Eu creio, e tudo que a gente vive em Nova Iguaçu é reprodução da unção desse apostolado na igreja em Nova Iguaçu. Igreja também de pessoas simples, amados, né? Igreja simples. Essa última sexta-feira, todas as sextas-feiras são milagres sobrenaturais. A gente vê muitos milagres sobrenaturais, né? Mas eu descobri, enquanto você não colocar o pé na água, não anda, as coisas não se abrem. E segundo, Deus é fiel, Ele não vai deixar você em falta. Essa última sexta-feira, tudo que eu tinha que pagar, para os irmãos terem uma ideia, convergiu para a última sexta-feira. Para os irmãos terem uma ideia, todo o montante que eu gastaria no mês todo foi numa sexta-feira. E nós começamos segunda-feira em oração com a igreja. Outra coisa muito importante, como o senhor sempre diz, colocar a igreja em oração. A igreja em oração, eu uso o WhatsApp para isso, eu uso as mídias para isso. Nós usamos as mídias para muitas coisas, né? Temos os cultos, tudo mais, mas eu uso também para falar internamente com a liderança da igreja, com os membros da igreja. Eu, quando via nas primeiras congressos aqui, vinha eu, minha esposa, os pastores. Hoje eu trago os pastores, os líderes de departamento, trago membros da igreja. Se me falha a memória, hoje nós temos quase 90 pessoas aqui na igreja. Glória a Deus. Porque eu quero chegar na igreja amanhã em Nova Iguaçu, e acontecia muito isso, apóstolo. Eu chegava, olha, irmãos, fomos no congresso, Deus falou, aleluia, vai fazer. Aí todo mundo olhando para mim assim com aquela cara de traquinas. Sabe cara de traquinha, aqueles olhões assim? Sim. Eu falei, mas eles têm que estar imbuídos no mesmo propósito. Claro. Então hoje eles chegam lá, amanhã, eu não preciso falar nada, eu só sorrio. E eles vão falando, e eles vão multiplicando a visão. E vão multiplicando. E eu espero que daqui a mais um pouco tempo, a gente vai ter todo esse 2D já realizado para a honra e a glória do nosso Senhor. E o apóstolo vai estar lá com todos vocês. A gente vai estar inaugurando a mais nova igreja Cristo Vive do Brasil, de Nova Iguaçu, a sua cidade de refúgio. Deus seja louvado e glorificado. Sim, claro. Ele está me perguntando, mas eu não vou dar uma palavra de encorajamento? Ele já está acostumado. É o filho. Isso é muito bom. Aproveitando, né? Estamos falando de Marcelinho, cadê? Dos meus filhos, Mariane, Marcelo. Marcelo está nos ajudando hoje aqui na nosso estúdio. 3 coisas eu quero falar para os irmãos e guarde, se eu puder te motivar nisso, acredite, acredite. Primeiro, acredite na voz profética do nosso ministério. Eu tenho muitos amigos de tantas denominações, nasci numa denominação que não é nossa. Já ministrei alguns congressos de outras denominações, o apóstolo me abençoou para isso, mas o ministério da minha vida é a Igreja Cristo Vive. Então, às vezes, a gente confunde essas coisas. Estou te falando isso porque já confundi muito. Então, talvez você está aqui hoje. Por que não acontece na minha vida? Porque você está aqui ouvindo o apóstolo, amanhã alguém fala na televisão, você acredita lá. Não, amados. A palavra profética para o nosso ministério é a visão do Todo-Poderoso. Passa pelo apóstolo, passa pela bispa e nosso ministério. Amém, amados? Segundo, semeie. Eu aprendi que eu só vou colher aquilo que eu semeio. Então eu semeio na igreja, eu semeio no ministério da igreja, semeio nas famílias da igreja. Hoje nós temos assim, de fichas de uns 500 membros na igreja. Dificilmente a gente não sabe de um nome de um e de pessoas que eu não saiba onde mora. Então, hoje você que ainda é um pastor igual a mim, de uma igreja ainda menor, trabalha o ministério pastoral na sua vida, isso cresce, faz com que a igreja vire uma grande família e nos ajude para tudo isso que a gente está fazendo, porque aos olhos humanos não tem como, mas toda semana são milagres sobrenaturais. Estão em vista, semeie na nossa sede, nós semeamos aqui na sede todo mês, desde 13 anos atrás que eu assumi a igreja, nunca deixamos de dar o nosso dízimo aqui na sede, nunca deixamos. Um dia roubaram a igreja, roubaram os malotes da igreja, todo o dinheiro. No domingo seguinte eu falei, mas a primeira coisa que a gente vai fazer é dar o dízimo da nossa sede. Entendeu, amados? Então semeamos nas campanhas da igreja aqui também, porque eu acredito que se eu não fizer isso, como é que eu vou ter capacidade e unção de chegar amanhã na igreja e falar, amados, estou pedindo a vocês dízimos e ofertas, e se eu não acredito nisso? Então, primeiro, eu acredito na voz profética. Segundo, eu acredito no semear e colher. E terceiro, eu me aproximei da sede. Sabe, eu hoje faço parte aqui, integrante de muitas coisas. Venho para cá às vezes durante a semana, gravamos rádios, estamos juntos. Pastor, mas eu estou longe, estou lá no Pará, como é que eu posso fazer isso?
Existem formas da gente estar junto, internet. Não vem as consagrações. Todas, só não vem quando não tem como mesmo. Ó, estamos juntos pelo WhatsApp. Nós temos um trabalho de reciclagem que o bispo Daniel faz, que é automático. Você fala com ele, ele responde ao vivo. Então, não tem como eu estar longe, não é? WhatsApp, internet, televisão, estou junto. Nós montamos o nosso estúdio de televisão, eu vim aqui pedir o bispo Zé Carlos, me ensina como é que se faz. Eu venho cedo, quarta-feira, eu fico vendo o apóstolo pelo aquário, como é que ele faz, o teleprompter, até o jeito, porque a gente só vê na televisão pronto, não é? E eu não sabia como é que fazia. E é um trabalho grande, às vezes 40 minutos para 15 minutos de edição. E eu aprendi com o nosso apóstolo, o bispo Zé Carlos me deu apoio nisso, pediu o irmão Kinder para instalar os aplicativos, fazer o estúdio lá em casa, ensinou meu filho Marcelo. Então, amados, se a gente tiver fidelidade ao apostolado, se a gente tiver fidelidade ao Senhor, e se a gente tiver fidelidade à nossa igreja, eu posso garantir para você, você sai daqui hoje com a sua casa própria, com a sua igreja própria, com o teu sonho realizado, porque esta é a visão do Todo-Poderoso para o nosso ministério. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Obrigado.